Boa noite. Estamos começando mais uma live do estudo da palavra. Hoje, 21 de dezembro de 2024. Eu espero que todos estejam bem. O nome da live de hoje não é do meu jeito, tá bom? Vamos fazer essa oração? Senhor, nos abençoe, meu Pai, nessa live, cada pessoa que está comigo agora ao vivo pelo Facebook e também essa pessoa que vai assistir esse vídeo pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar poderosamente essa pessoa e também a sua casa, meu Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém? Então já pega a tua Bíblia aí. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 10. Você que está comigo ao vivo agora pelo Facebook, você pode compartilhar essa live. Também fazer os teus comentários. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 10, está escrito assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Essa é a história do Naamã. Acredito que você já leu sobre essa história, sobre a sua purificação. Ele ficou indignado porque o profeta nem o atendeu. Não fez como ele queria, como ele achava que seria correto. Mas nós sabemos que mesmo assim ele obedeceu ao profeta e deu 7 mergulhos no Jordão e ele foi curado. Então, a ação de Deus na nossa vida nem sempre vai ser do jeito que eu acho correto. Nem sempre é assim. O Naamã, ele não se agradou com a orientação do Eliseu. Olha, Eliseu, o comandante do exército da Síria, está aqui, à sua porta. Ah, tá bom. Manda ele dar os 7 mergulhos do Jordão. Ele nem atendeu ao Naamã. Mas, por Naamã obedecer, mesmo contrariado, mesmo indignado, ele foi curado. O que é que nós aprendemos desde já? Que nós não podemos questionar aquilo que Deus nos orienta a fazer. Nem sempre, amados, as coisas vão dar certo da nossa forma. Aliás, nunca deram certo. Sempre quando fizemos as coisas do nosso jeito, dá errado. Damos com a cara na parede. E só estamos vivos hoje porque o Senhor, ele teve misericórdia da nossa vida. Vamos dar mais um exemplo aqui. Quando o povo iria saindo do Egito, em caminho à terra prometida, havia um caminho mais rápido. Mas Deus sabia que se eles fossem por aquele caminho mais rápido, eles iriam desistir. Vamos ver aqui. Êxodo capítulo 13 e o versículo 17. Diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus, preste atenção que é o próprio Deus, ele sabe o que é melhor. Tá bom? Ele sabe sempre o que é melhor. O plano de Deus para a nossa vida é o plano mais correto. É o plano perfeito. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Por quê, pastor? Por que Deus não levou eles por aquele caminho mais perto? Aqui está a resposta. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Então eles teriam que ir pelo caminho do deserto. Era um caminho mais longo, mas Deus já sabia o que iria acontecer. Amados, nós temos que entender que Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe até mesmo o que vai acontecer. Ah, pastor, mas eu acho correto dessa forma. Mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aquela decisão sua, que parece tão correta, está escrito na palavra,
O homem escolhe um caminho que para ele parece perfeito, mas são caminhos de morte. Você entrou por aquele caminho e parecia tão perfeito. Vamos dar outro exemplo agora, no Novo Testamento. Quando o Senhor, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E o Pedro, contrariado. Não, mas não é assim que se faz. Pelo contrário, nós que somos servos, devemos lavar os seus pés, Senhor. Mas o Senhor falou, não, que assim seja. Pedro, você não vai compreender isso agora, mas com o tempo você vai entender. Vamos ver isso aqui. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 3. Vamos lá. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Compreendeu como são as coisas de Deus? Talvez eu não compreenda aquilo que aconteceu comigo agora, que para mim estava tudo certo, que tudo iria dar certo, mas não deu certo. Eu só vou compreender depois. A palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, não é do meu jeito, não é da forma que eu acho correto. O Naamã, o que ele queria? Que o Eliseu atendesse ele, que o Eliseu fizesse uma oração, colocasse a mão onde estava a ferida da lepra. Mas não é assim, amados. As coisas de Deus são diferentes das dos homens. As coisas de Deus são cheias de mistérios. Então, o que nós temos que fazer é confiar em Deus. O que nós temos que fazer é obedecer à orientação de Deus. O que você vai resolver? O que você está para resolver? Espera um pouco. Deixa Deus falar o teu coração. Obedece a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Naamã. Vamos lá, vamos voltar para o texto de Naamã. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 13. Então chegaram-se a ele, os seus servos. Ele já queria desistir. Estava indignado. Aí os seus próprios servos, que amavam ao Naamã, falou para ele, Naamã, tenha paciência, Naamã. As coisas de Deus, Naamã, não são da forma que a gente acha. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então, ao que Naamã fez, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Por que ele ficou purificado? Por que ele ficou curado? Porque obedeceu a orientação de Deus, mesmo indignado, mesmo contrariado. Ele sabia, mas que aquilo era o certo. Então, as pessoas que amavam ao Naamã, falaram para ele, Naamã, isso aqui é o correto a fazer. Obedeça ao profeta, obedeça a palavra. E foi isso que ele fez, amados. E por isso, ele foi curado. Olha o que a Bíblia diz, no livro de Salmos, no capítulo 37, Salmos 37, a partir do versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, quem vai nos guiar é o Senhor. Lembra-se que quando você fez as coisas com o teu próprio pensamento, tirando as tuas próprias conclusões, sempre as coisas deram erradas. Graças a Deus, amados, que nós podemos fazer tudo
mais uma vez, tentar de novo, só que agora da forma correta. Então, o que nós temos que fazer, amados? É sempre obedecer à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Tá bom, então? Vamos fazer essa oração. Meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por mais essa live. Por cada pessoa que esteve comigo nessa live, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar ela poderosamente.